estudaram, pessoa boa, não estudaram. Mas eu tenho certeza que o meu envelhecimento vai ser diferente do envelhecimento delas, como as formas como elas trabalham, né? Então, para vocês verem como a educação ela pode diferenciar, né? E hoje no país, gente, 46% da população idosa, ela não é alfabetizada. Assim como a maioria de idosos, eu vejo pela minha mãe de 83 anos, minha mãe não é alfabetizada. A gente conseguiu ensinar ela a escrever o nome, né? Ela quando era mais nova, conseguia pegar um ônibus, fazer, né, as coisas dela, conseguia, mas ela não sabia ler, não sabe ler, né? Então, enquanto a educação, muitas pessoas, né, não sabe ler nem escrever. E, consequentemente, com certeza teve um emprego, uma renda mais inferior, né? Porque quando tem uma formação, tem um trabalho, né? Então ela consegue desenvolver, né? Talvez um trabalho que possa gerar uma renda melhor, né? Ou não braçal, porque o trabalho braçal, gente, envelhece a gente também, cansa. A coluna, tá aqui, né? Os braços, envelhece a gente fisicamente. Conferência Regional dos Direitos da Pessoa Idosa 2025, então quer dizer que aqui no Centro de Convivência de Idosos Maria Inês França Awad, aqui no CPA3, Setor 2 aqui em Cuiabá. Então é um encontro, essa conferência é um encontro dos idosos de todos os centros de convivência de Cuiabá. E aí eles estão discutindo, tendo várias palestras e reflexões sobre os direitos da pessoa idosa. Já falaram várias pessoas, inclusive o delegado da Delegacia de Idosos, alguns vereadores que estiveram aqui presentes, outras pessoas também do departamento da Secretaria que cuida da referência em relação aos idosos de Cuiabá, Mato Grosso. Também ficou de aparecer aqui a vereadora, presidente da Câmara de Vereadores de Cuiabá, Maísa Leão. Já teve aqui o Semário Dalton, que também já fez a sua palestra, a sua fala aqui. E agora está falando aqui a secretária, que é psicóloga, também advogada, falando sobre direitos dos idosos, né? E Conectado 7 está presente para mostrar esse evento aqui em Cuiabá. Está muito lotado aqui, o espaço ficou até pequeno porque vieram representantes de todos os centros de conferência de idosos de Cuiabá. Eles vieram para participar dessa conferência. Então aqui estão reunidos todos os idosos que estão matriculados, né, no Centro de Convivência de Idosos. Também eles vão apresentar aqui as suas perguntas, suas dúvidas e também até ideias e sugestões para que se melhore, né, os regulamentos e as leis sobre o direito dos idosos aqui no município de Cuiabá. Então, o evento está sendo bastante assistido. É um evento do dia inteiro, né? Já tivemos aqui o café da manhã, o coffee break. Daqui a pouquinho será servido o almoço depois dessas conferências. À tarde também tem outras palestras e depois a participação, perguntas de várias pessoas idosas, né? Também estarão fazendo perguntas aqui relacionadas com os direitos da pessoa idosa no município de Cuiabá. Essa já é a 5ª conferência, esse ano 2025, e se pretende que depois dessa conferência muitas coisas sejam discutidas e muitas coisas sejam acrescentadas no regulamento sobre os direitos dos idosos aqui em Mato Grosso, aqui no município da capital mato-grossense, no município de Cuiabá. A gente está aqui para ver se a gente encontra algumas pessoas que se interessam em fazer algumas sonoras, entrevistar algumas pessoas sobre esse evento. Daqui a pouquinho nós voltamos. Aqui conosco está a Yara Luz, que é
coordenadora técnica da secretaria, né? Relacionada ao direito das pessoas idosas. Yara, o que representa para os idosos de Cuiabá, do município de Cuiabá, essa conferência? Essa conferência, a 5ª Conferência Regional da Pessoa Idosa, representa um marco para Cuiabá. Por quê? Aqui nessa conferência a gente está discutindo políticas públicas que envolvem ali os direitos da pessoa idosa. Então, assim, tudo que a gente está fazendo aqui, fornecendo aqui, a gente está ganhando evidências, né, para que as políticas públicas com relação ao idoso aconteçam. Aqui a gente está discutindo habitação, moradia, saúde, educação, que o idoso também ele possa ter acesso a uma educação, na verdade, ter acesso, por exemplo, ao EJA, ter acesso, por exemplo, a um curso de informática. Então a gente está aqui buscando parcerias, a gente estava com autoridades aqui, a gente está em acompanhamento com o prefeito Abílio, os vereadores, o CONDIP, o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, a gente está com a parceria também com o Conselho Estadual da Pessoa Idosa. Então, assim, a gente está buscando essas parcerias para fomentar essas políticas, né? A gente está com várias ali estratégias para Cuiabá, para melhorias. Nos centros de convivências, a gente está aí com várias parcerias para reformular os centros de convivências, para melhorar, para a gente buscar a equipe multidisciplinar. Porque hoje em dia a gente vê um CCI que está precisando muito, precisando de um enfermeiro, de um médico, de um assistente social. Então a gente está buscando ali ouvir esses idosos para que a gente possa fomentar essas ideias, fomentar a serventia dos CCIs. A gente quer ampliar mais o número de CCIs, a gente está aí com CCIs na região leste, né, norte, a gente está precisando ali na região sul. Então a gente também vai planejar, né, a construção desses CCIs. Então esses eventos que tem aqui em relação ao idoso são muito importantes para Cuiabá. Então na área do idoso, o idoso vai ter voz. Muitas vezes o idoso ele não tem voz, ele ali é um público que não tem tanta evidência na sociedade, sofre discriminação por ser idoso. Etarismo, né? Etarismo, invalidez. Então a gente quer trazer, resgatar essa autoestima do idoso. O CCI vem para isso, para resgatar essa autoestima. O idoso ele tem vez, ele tem voz, ele tem fala, ele tem um lugar de fala. Então assim, a gente está buscando isso. E isso vai fomentar, vai trazer muitas melhorias para Cuiabá e a gente avançar também para o estado inteiro. Yara, essa conferência ela vai provocar na Câmara de Vereadores de Cuiabá uma discussão mais razoável e mais palpável para que a população idosa de Cuiabá tenha mais direitos e seus direitos também sejam respeitados. Ou seja, a prefeitura ou o município vai investir em propaganda, em divulgação, para que a sociedade como um todo compreenda melhor os direitos dos idosos. E também a cidade de Cuiabá, o município de Cuiabá, na sua estrutura física, vai poder melhorar para até que o idoso possa passear. Por exemplo, você sabe que o idoso, para andar nas calçadas cuiabanas, ele muitas vezes tropeça, cai, porque as calçadas não são preparadas. O próprio município, a infraestrutura do município não é preparada para essa população? Exatamente. O que a gente está buscando também evidenciar nessa conferência? A gente está buscando parcerias com os vereadores. Os vereadores, eles podem encaminhar algumas emendas, né, para estar auxiliando ali a gente com recursos, né, para a gente fazer. Então a gente está com bastante ideia, a gente está formulando. Até um ponto-chave que a gente está discutindo também é a acessibilidade. A gente quer um CCI adaptável, tanto para a pessoa idosa quanto a pessoa com deficiência também física. Então a gente quer adaptar o CCI, ter acessibilidade, barra de ferro, calçada antiderrapante, então que a gente se estenda para a cidade inteira. A gente vê mesmo hoje em dia as ruas esburacadas, as calçadas não têm acessibilidade para os idosos. Um idoso que tem bengala corre muito risco de cair, porque ele vai tropeçando na calçada, tem muito buraco. Então a gente quer chamar a atenção da Prefeitura de Cuiabá também e dos vereadores da Câmara, para que eles tenham mais atenção para esse público, para o idoso, né? Por isso que a gente está escutando os idosos aqui, a fala deles. É importante escutar eles para a gente ver também, porque às vezes no nosso olhar a gente não sabe qual que é a demanda, mas eles trazendo a demanda para a gente pode solucionar o problema estrutural. E a gente está conseguindo muita coisa já, graças a Deus. A gente está aí avançando cada dia mais e a gente já está conseguindo
algumas limpezas já no CC, a gente já conseguiu a limpeza graças à parceria da Limpurb, né? A gente conseguiu a limpeza dos CCIs, a gente está conseguindo também algumas organizações consertar várias coisas que estavam quebradas, patrimônios públicos, computador que estava sem uso no CCIs, a gente está conseguindo fazer com essas melhorias. Então a gente quer chamar a atenção também para que, igual o idoso, ele quer muito que tenham cursos de tecnologia no CCIs. Então até a gente quer construir essas salas tecnológicas. Então a gente, mais uma vez, a gente chama a atenção, né, da prefeitura, da Câmara dos Vereadores, para dar uma força pra gente nesse quesito. Que eles pedem isso, eles querem aprender, eles não querem ser dependentes do filho para mexer no celular, para mexer no computador, eles querem fazer isso por conta própria. Então, a gente pede atenção para a alfabetização. Muitos idosos no CCIs, a gente tem uma taxa alta de analfabetismo. Então a gente quer que eles aprendam a ler, que eles tenham ali a educação básica, até para eles conseguirem ler uma placa na rua, que eles consigam ter mais acessibilidade e consigam viver melhor. Porque a gente sabe que a gente aprendendo a ler com a leitura, a gente consegue muita coisa. Obrigado, Yara. Valeu. Obrigada. Paloma Ferreira é coordenadora do Centro de Convivência dos Idosos aqui do CPA3. Professora Maria Inês Françoise, acertei? Isso, acertou. Paloma, o que representa essa 5ª conferência dos direitos da pessoa idosa aqui, para os idosos aqui do CPA, ou também os idosos aqui do município de Cuiabá? Essa conferência tem de suma importância pra gente, pros idosos, né? É pra eles lutar pelos direitos deles, é pra eles falar o que precisa melhorar, o que não tem. E essa conferência é a voz do idoso na comunidade. Uhum. Essas pessoas que estão palestrando aqui, também elas vão fazer uma espécie de provocação para que os idosos deem ideias para que melhore a sua situação e também a infraestrutura da cidade de Cuiabá para receber essa população que cresce cada vez mais? Isso. Essa população que está aqui hoje, a gente está falando, conversando com os idosos durante a semana, já batendo na tecla. Pessoal, vamos na conferência, pessoal, é a hora de vocês falar, é a hora da comunidade, do pessoal, da mesa diretora, da secretaria, da gestão do Abílio, tá ouvindo o que eles precisam, o que precisa ser mudado para a gente fazer o melhor para os nossos idosos. Uhum. Você já está 1 hora, né? Você está 1 ano aqui na administração do CCI, não ou é menos? Não, eu tô menos, vai fazer 3 meses. 3 meses. Isso, 3 meses. Eu sou farmacêutica, né? Mas quando eu recebi esse convite, não teve como recusar, porque é uma coisa que eu gosto, de estar com o idoso, de estar com a população. Então não teve como eu recusar, é uma coisa que eu realmente amo. 3 meses já essa conferência aqui, e você viu que ficou pequeno para tanta gente que apareceu. Um sucesso, né? Sim, minha conferência foi um sucesso, toda honra e toda glória seja dada a Deus. A minha piscina tá funcionando, coisa que desde outubro não estava funcionando, e já tá, a piscina tá um sucesso. O pessoal tá vindo atrás da piscina, só que por enquanto a gente não pode fazer ainda cadastro, né, porque a gente tá dando preferência pros que já tem e pros que estão voltando de pouquinho. Então a nossa conferência tá aí, é um sucesso, a casa tá lotada. Eu agradeço muito a Deus na minha equipe, porque sozinha eu não consigo nada, mas com eles eu vou longe. Parabéns, hein? Tá obrigada, muito legal, Deus abençoe. Obrigada, tá? É legal. Paola Reis, secretária adjunta de Assistência Social da Secretaria do município de Cuiabá, referente aos interesses e aos direitos dos idosos, né? O que representa essa 5ª conferência para o direito dos idosos para o município de Cuiabá? Representa avanços, e é isso que a Prefeitura de Cuiabá, na gestão do nosso prefeito Abílio, nossa primeira-dama Samanta, né, secretária Hélida, todos estamos aqui imbuídos ao lado do Conselho Municipal para ouvirmos da população idosa da nossa cidade, o que é de melhorias necessário para a vida de cada um. A gente sabe que muito já está sendo feito, né, todos estão aqui, recebendo todos os cuidados da prefeitura, a atenção e a assistência, mas a gente sabe que tudo pode melhorar, e a conferência é um instrumento que serve para isso. É um instrumento de diálogo, debate, da discussão de políticas públicas concretas, né, que o cidadão precisa. E é isso, a conferência representa um grande avanço. Depois os debatedores ou as pessoas que estão fazendo a conferência, fazendo as palestras,
elas vão dar aquela oportunidade para que os idosos também, vão provocar os idosos para que eles também deem aí sugestões e ideias para melhorias da infraestrutura do município para receber essa população, para dar melhor consistência ou melhor qualidade de vida à população idosa? Exatamente isso. Esse é o grande objetivo da conferência, ouvir o cidadão, a população idosa, e que está numa crescente nível de Brasil. Cuiabá não é diferente, né? Então nós precisamos, enquanto poder público, nos organizarmos ainda mais. Por exemplo, a necessidade de novos CCIs. Essa é uma necessidade porque nós temos uma fila de espera muito grande em todos os CCIs, né? Então a gente tem aí 4 CCIs em Cuiabá. A região oeste de Cuiabá é a única região que não tem um CCI, então ali precisa de um CCI. E assim como as demais regiões que já têm, está insuficiente, né, o número de vagas para a quantidade de participantes que querem acessar os serviços do CCI. Então as pessoas já trabalharam bastante, agora é o momento de serem cuidadas com toda a atenção, com todo o carinho que a prefeitura pode oferecer, qualidade de vida, porque a qualidade de vida proporciona inclusive mais tempo de vida e um envelhecimento melhor. Então o papel do CCI é isso, trazer esses idosos, assistir, né, de forma com qualidade de vida e fazermos do nosso instrumento de trabalho um instrumento de alegria na vida das pessoas que frequentam aqui as nossas unidades. Das CCIs que já existem, são 4 CCIs que a senhora disse, né? Também há um planejamento, há um plano da prefeitura dessa atual gestão de ampliar os instrumentos como piscina, etc., mais espaços nas CCIs que já existem e também construções, além dessa que vai ser construída na região oeste, mais outras CCIs nesses bairros maiores de Cuiabá ou nessas regiões maiores de Cuiabá? Já tem um planejamento para isso aí? Esse planejamento parte desses encontros, né? A conferência ela serve para isso, ela norteia as políticas públicas vindouras, né? Então, para se colocar na peça orçamentária, né, do ano que vem, para execução, aquilo que está previsto, né, na lei e aquilo que a prefeitura tem em condições de aporte financeiro. Então, a necessidade existe. Agora, a necessidade ela precisa estar ali alinhada com o orçamento da prefeitura. Então, por isso, esse primeiro passo é dialogar aqui com a população, o que é prioridade para a população, se são mais piscinas, se é ampliação de serviço, se é a abertura de novos equipamentos. Então, é para isso que serve a nossa conferência. Então, ouvir do cidadão aquilo que ele entende que é prioritário na vida dele. Então, dentro dessa prioridade, vai ser colocado dentro da lei orçamentária anual, né, das nossas peças orçamentárias, e a partir daí, garantindo o recurso público para as ações que forem aqui deliberadas como prioridade. Agora, nós, enquanto gestão, nós sabemos pelos índices o crescimento da população idosa, não só em Cuiabá, mas no Brasil de modo geral. E para isso nós já estamos atentos, buscando programas, parcerias, recursos para novas aí ações, né? Há necessidade sim de novas construções, mas uma construção, quando a gente falar aqui, a gente tem que ter muita responsabilidade, porque não basta só construir, você tem que manter um equipamento. E para manutenção requer servidores públicos, que precisa de chamamento de concurso, requer um recurso para manutenção fixa. Então tudo isso tem que ser previsionado com muita responsabilidade e não falar por falar apenas, porque a necessidade nós conhecemos. Agora, como, né, resolver o que é necessário, aí aqui está sendo discutido, mas nós também estamos buscando outros caminhos para poder, o quanto antes, trazer para Cuiabá inovações nesse sentido. Obrigado, Paola. Valeu. Obrigada eu. Vai. Nós, enquanto prefeitura, queremos agradecer a presença aqui do Aldo, né? O Aldo do Conectado 7. Desculpa, vou de novo. Volta. E nós aqui, enquanto prefeitura, queremos agradecer a presença do Aldo, do Conectado 7, porque demonstra a importância do instrumento social, viu, Aldo? Então vocês estão de parabéns por vir aqui fazer a cobertura, nos dar essa oportunidade de levar a nossa mensagem para toda a população, que os nossos idosos são importantes e essa parceria para nós é fundamental. O prefeito Abílio e a nossa primeira-dama Samanta agradecem você em nome de toda a gestão e de todos os nossos idosos. Obrigado, valeu. Oh, agora sim, agora subi. Que bom, tem que valorizar você que está aqui, né? Isso. Obrigada, viu? Valeu, obrigado você. A Seguridade Social. Seguridade, já ouviu falar sobre isso? Seguridade Social. É o segundo
social está lá. A saúde, Olha o rabo da bicha. Sargento Advíncula, o que representa para a Polícia Militar trazer essa segurança para essa 5ª conferência da pessoa idosa, dos direitos da pessoa idosa aqui no CCI, aqui do CPA3? O que representa a Polícia Militar também, os direitos para os idosos? Muito importante, né? Nós, como todos, temos parentes, né? Pai, mãe, que já são idosos, né? Nós temos um cuidado. Hoje foi um prazer estar aqui, né? Tirando foto, conversando com os idosos. Eu propriamente adoro idoso e criança, né? A gente trabalha com criança, né? E assim, eu gosto muito dos idosos também, assim, a gente tem um carinho enorme, eles são super simpáticos. Para nós, para a Polícia Militar, para a Ambiental, foi muito importante essa visita hoje. Foi interessante, porque vários idosos quis tirar foto com a onça ali, né? Isso, a onça a onça taxidermizada, é isso que fala? Assim que fala? Os nossos animais são animais taxidermizados. A gente traz, né, para as pessoas terem esse contato, né? Geralmente esses animais são animais que já faleceram ali, foram cuidados pela própria Universidade Federal de Mato Grosso, né? Sim. Faleceram e depois vocês fizeram a taxidermia, né? Isso, são animais que geralmente são resgatados por nós. E às vezes esses animais a gente não consegue salvá-los. Eles morrem, né? Vem a óbito e a gente aproveita, né? Para fazer esse processo de taxidermia, para poder levar às escolas, aos locais, para as pessoas terem esse contato que na natureza, hoje em dia, é muito difícil. Não dá também. A onça não dá. A onça não tem como. Então, se alguém encontrou, acho que no Jardim Vitória ali, eu não sei se foi filhote de uma onça ou uma jaguatirica. Falou que onça, aqui em Mato Grosso, tem até dentro da cidade, até da capital tem onça. Eu vi esse vídeo, né? Eu presenciei algumas pessoas falando. Eu realmente, eu não sei, eu acredito que seja uma jaguatirica pelo vídeo, né? A gente não tava lá. Enorme, eu vi. É bem grande. A jaguatirica, ela chega a ter um certo tamanho, né? Mas acredito que seja uma jaguatirica. E os animais, eles não estão invadindo nosso espaço. Somos nós que invadimos o espaço deles primeiro. Então aqui era o lugar deles, era o lar deles, nós estamos invadindo. Então é normal, é natural os animais, eles voltarem para o espaço e encontrar com o ser humano. Geralmente não dá certo para o animal, né? Infelizmente, não é todo mundo que tem essa consciência de cuidar. E agora, nesse vídeo, né, peço, quando vocês encontrarem um animal silvestre, não matem, não machuquem, né? Liguem para a Polícia Ambiental, que nós vamos até lá e vamos resgatar esse animal. Certo. Agora, voltando ao assunto da segurança para os idosos, né? Teve uma palestra de um delegado da Delegacia dos Idosos, né, sobre segurança para os idosos. Vocês recebem bastante no dia a dia, ou a Polícia Militar, alguma notícia da Polícia Militar, que recebe bastante denúncia sobre etarismo ou violência contra os idosos no município de Cuiabá? Bom, nós somos da Polícia Ambiental. A polícia ela é dividida em vários setores. Nosso é sobre o meio ambiente. Nós trabalhamos, né, com animais e com a fauna e com a flora, com as plantas e animais. Então, essa demanda não chega para nós. Essa demanda ela é direcionada para as pessoas que são especialistas em cada setor. O nosso setor é o meio ambiente, então ela acaba não chegando para a gente. Claro, temos uma opinião formada como um ser humano, como integrantes da sociedade que não somos de acordo, somos totalmente a favor de que as pessoas que tratam e destratam o idoso sejam punidas no rigor da lei. Obrigado, Sargento Advíncula. Muito obrigado pela Conectado 7 e agradeço aí pelas suas palavras, ok? Obrigado, tamo junto. Polícia Militar Ambiental. Não, desculpa. Posso continuar? Na Polícia Militar... Peraí, corta. Polícia Militar. Winter! Polícia Ambiental protegendo... Protegendo e servindo o meio ambiente. Não, protegendo vidas... Protegendo vidas e o meio ambiente. Não é essa frase, cara, que sempre é falado nos vídeos. Em defesa da vida. Em defesa da vida, protegendo o meio ambiente.
Jerônimo Urey, vice-presidente do Conselho de Idosos do município de Cuiabá. Isso. O que representa para o senhor essa 5ª conferência dos direitos dos idosos para os idosos aqui dessa região do CPA e também da Grande Cuiabá, do município de Cuiabá? Exatamente. Obrigado pela pergunta. Essa conferência ela tem por objetivo tirar as demandas que os idosos do município de Cuiabá têm, pautados em cima de 5 eixos que veio do Conselho Nacional. Lembrando que essa conferência municipal ela foi convocada pelo presidente da República através de decreto e aqui em Cuiabá, através da Secretaria de Assistência Social e do Conselho do Idoso. Baixamos uma resolução, convocamos essa conferência municipal, que tem por objetivo levantar as demandas para o fortalecimento das políticas públicas para a pessoa idosa dentro de Cuiabá. Eu gosto muito de dar o exemplo das últimas conferências que nós tínhamos, a última, a antepenúltima e a penúltima e a última, que tivemos aí demandas, por exemplo, da ILPI, que chamávamos antigamente de asilo, em Cuiabá, que não tem uma pública até hoje. Então, desde lá para cá, a gente vem batendo nessa tecla que Cuiabá precisa ter uma ILPI pública. E, concomitante a isso, fizemos um impulsionamento do Ministério Público, que entrou com uma ação civil pública contra o município. E ganhamos essa ação contra o município e estamos com uma ação de execução. Então, veja, toda essa demanda dessa instituição de longa permanência para a pessoa idosa dentro de Cuiabá surgiu dentro de uma conferência lá atrás, acho que foi a 3ª conferência. E de lá para cá a gente vem batalhando em cima dessa ILPI, que hoje será realmente concretizada, porque tivemos o apoio, o Conselho, juntamente com o Ministério Público, fomos atrás do desembargador Orlando Perry, que viabilizou recursos via emenda parlamentar, via delação premiada, depois teve também a articulação do presidente do Tribunal de Contas, o conselheiro Sérgio Ricardo, que articulou o terreno. Então hoje é uma realidade a ILPI de Cuiabá, com recursos e com o terreno para ser construído. E tudo isso começou dentro de uma conferência. A outra grande vitória de uma conferência como essa foi a Delegacia do Idoso em Cuiabá, que nós não tínhamos. Cuiabá, com mais de 600 mil habitantes, não tinha uma delegacia. Nós temos um núcleo anexo à Delegacia da Mulher. Então, quando você tinha a demanda do idoso, ela só era atendida quando se tinha um tempo, né? Porque a demanda de violência contra a mulher é muito alta, então não se conseguia fazer muita coisa para o idoso. Tanto é que a delegacia já nasceu há poucos anos, tem 2, 3 anos, salvo engano, e já tem mais de 700 inquéritos. Então, as demandas para a pessoa idosa no município de Cuiabá são grandes. Então, nós estamos tirando dentro desses 5 eixos, 5 demandas para cada eixo no âmbito municipal, 5 demandas para cada eixo no âmbito estadual e no âmbito nacional. Cito como exemplo uma demanda fortíssima no eixo para Cuiabá, ou seja, no âmbito municipal, o Centro de Convivência para a Pessoa Idosa na região oeste. Nós não ainda temos, não existe, né? Ainda não existe. Então, pensando nisso, eu estava, inclusive, acabando de conversar com a secretária, veio dialogando com a secretária Paola e a secretária Hélida, sobre a possibilidade da gente implementar, via Fundo do Idoso, um projeto para atender aquela região oeste. Não seria como um CCI, mas que pelo menos tivesse um percentual de atividades para os idosos daquela região. E eu acredito que isso, para o ano que vem, já será possível. E o Centro de Convivência vai entrar nessas demandas que nós estamos tirando dessa conferência, o Centro de Convivência do Idoso na região oeste. Para você ter uma ideia, o Centro de Convivência, o último foi o João Guerreiro, foi em 2010. Em 2010 nós tínhamos 40 mil pessoas com mais de 60 anos em Cuiabá. 2022, 2010, 40 mil pessoas, 45, representava 8%. Nós saltamos para 13,1%, mas nós estamos com 85 mil pessoas com mais de 60 anos. Então, precisamos ter mais um CCI? Não. Pelo número de idosos que nós tínhamos em 2010, nós precisamos ter pelo menos mais 2. Tem que crescer 50%. Mais 2 CCIs. Mais 2 CCIs. Um
na região oeste para atender aquela região e outro ali naquela grande região do Pedra 90. Pedra 90. Né? Que nós temos apenas um CC João Guerreiro, que é muito pequeno e muito deslocado. Nós precisamos ter um lá no meio. E melhorar os instrumentos que já existem nos CCIs que existem. Por exemplo, piscina, essas coisas. Imprescindível. Antes de você ter um novo, você precisa melhorar o que você tem. Já tem. Então isso também vai entrar dentro dessas demandas que nós temos para o município de Cuiabá. E eu gostaria de dar um exemplo também que nós estamos levando para a Conferência Nacional, que é o seguinte. Em Cuiabá, acabei de conversar com 2 idosas aqui, elas não conseguem tirar aquela passagem, aquela gratuidade que eles têm. Intermunicipal? Intermunicipal, por exemplo, daqui para Campo Grande, daqui para Goiânia, daqui para Chapada, que seja, ou daqui, não importa. A passagem intermunicipal, né? Daqui para Cáceres e tal. O que acontece? Tem um artigo dentro do Estatuto do Idoso que versa sobre isso. Bom, o idoso terá direito, para cada ônibus vai ter que sair com 2 passageiros idosos gratuitos. Ao complementar esses 2, o restante que aparecer para viajar tem que dar 50% de desconto. Ok, lei maravilhosa, Estatuto do Idoso. Em 2006 teve um decreto presidencial que regulamentou esse artigo. Ok, vai continuar tendo as 2 passagens, só que o ônibus convencional. Aí eu pergunto para vocês, em 2006 poderia até ser que existisse o ônibus convencional. O que se entende por ônibus convencional? É aquele ônibus que não tem ar-condicionado e nem o banheiro. O mais econômico possível. Exato. Hoje em dia já não tem mais esses ônibus nem para você ir em Livramento, para você ir em Poconé, para Chapada, já são ônibus com ar-condicionado e banheiro dentro. Então já sai dessa categoria. Então, para a gente poder fiscalizar isso, para a gente poder bater duro nas empresas de ônibus, nós precisamos ter esse decreto revogado. Então, isso vai sair do anseio aqui do município para chegar lá no Congresso Nacional, para pressionar o presidente para mudar esse decreto. Concomitante a isso, nós vamos ter que voltar a fazer a fiscalização dessas empresas, porque eu acho que estão passando do limite já, e nós vamos entrar em contato com a AGER, nós vamos entrar em contato com a NTT e com o Ministério Público Federal, para que faça com que essa lei, que é o Estatuto do Idoso, seja cumprida. Então, é uma demanda que nem era do Conselho Municipal do Idoso, mas que nós vamos atrás, porque são nossos idosos aqui do município que estão sofrendo com essa omissão do Estado. Esse decreto, ele já está no Vademecum, ou ele já entra como lei dentro da Constituição, ou já está sendo encaminhado para isso? Esse decreto, ele regulamentou um artigo do Estatuto do Idoso, que é uma lei federal, que ela tem que ser regulamentada. Então ele regulamentou, mas disse que esse ônibus tem que ser ônibus convencional. O artigo do Estatuto original diz 2 passagens de ônibus para cada ônibus que sair, não importa a qualidade, o tipo do ônibus. E o decreto veio, disciplinou e disse ônibus convencional. Então, 25 anos se passaram, não existe mais ônibus convencional. E nós vamos mexer nisso quando? Pois é, tá uma coisa meio que, né? Então, são essas coisas que... Parece uma truculência. Exatamente. E o Estado, você vê, parado, ninguém fala sobre isso. Então essas conferências servem para isso. Então isso vai ter que culminar na Conferência Nacional em Brasília, que será esse ano. A conferência nossa, que vai até o convite para você, inclusive vocês lá, da Conexão Conectados 7. Isso. Dia 10 e 11 a conferência será lá no Grande Templo, aqui na Avenida do CPA. E a conferência estadual é no mês de agosto, salvo engano, 17 e 18 do mês de agosto. E a nacional é novembro. Então, são movimentos que está tendo no âmbito de Brasil que nós estamos tirando essas demandas. Sobretudo no município, que é onde as coisas acontecem. Uma outra coisa que eu quero até comentar com vocês é a questão que vocês percebam que para a educação tem um limite, que o mínimo que o gestor tem que gastar, 25%, tem que ser com a educação. Tem que ter um percentual com a saúde, tem que ter um percentual com a segurança. E dentro do município, tudo que tem de ruim ou até de bom para os idosos, por exemplo, Centro de Convivência do Idoso, quem está dentro da competência da Secretaria de Assistência Social. E o SUAS é diferente do SUS. O SUAS não tem um percentual garantido na Constituição para vir para ele. Por exemplo, todo município é obrigado a gastar 5% com o SUAS. Não tem. É diferente. Então aqui, se o prefeito quiser cortar, o município, o gestor quiser cortar o recurso da assistência social, ele corta. Então por isso que sempre é muito pouco.
Quer dizer, a Secretaria de Assistência Social precisa que tenha dentro do centro de convivência, essa é uma outra luta nossa, a transversalidade das políticas. Nós vamos ter que exigir que as outras secretarias, como Saúde, como Secretaria de Cultura, como Secretaria de Esporte, coloquem atividades para os idosos dentro da Casa dos Idosos, que são os centros de convivência. A Secretaria de Assistência Social não tem como trazer cultura para eles, a Secretaria de Assistência Social não tem como trazer saúde para eles, a Secretaria de Assistência Social não tem como trazer atividades inerentes à Secretaria de Esporte e Lazer. Então, nós precisamos que essas secretarias atuem de forma transversal e realmente façam com que a vida das pessoas idosas no município de Cuiabá seja melhorada, seja transformada. Obrigado, Jerônimo. Valeu. Muito bem. Não adianta reclamar por nada. Diz que sem, que vocês vão ser acolhidos. Isso aí, diz que sem mesmo. Ou a delegacia, vocês viram que o delegado estava aqui, né? Que aí é encaminhado para o CREAS e o CREAS vai também atender essa família, tá? Vai só mais uma aqui falar, a gente já segue. Bom dia, eu sou Maria do Socorro, faço parte do coletivo, né, dos idosos, sou lá do Padre Firme, né? E estou aqui, né, nessa conferência que eu acho de suma importância para a nossa sobrevivência, para o nosso bem-estar, né, nos CCIs que existem em Cuiabá. E aqui, já que estão falando de violência de idoso e segurança, está acontecendo no Padre Firme, estou falando de lá, eu não sei como são nos outros, eu estou falando do meu, né, onde eu participo. Lá está acontecendo o seguinte, pessoas de rua, vou falar a palavra que todo mundo entende, os noiados, que estão entrando lá, assim, aleatoriamente, entram na hora que tem lanche lá, para pegar o lanche e enfiam a mão, assim, você olha para a mão, dá nojo. Não é porque o cara é noiado, não, é porque ele está muito sujo, a mão dele está preta, não é da cor, não, é de sujeira mesmo, sabe? E aí a gente até já falou pro pessoal da Secretaria de Assistência Social o que é que eles nos disseram, que mas aqui não pode proibir a entrada deles porque é de assistência social. Só que lá, naquele lugar, está escrito que é para os idosos. Não está escrito que é assistência social para atender a todos da rua, não. Está escrito lá que é Padre Firmo para atender aos idosos e não atender morador de rua. Não que eu não sou contra que dê lanche a eles, não. Até poderia dar, sim. Acho até que deveria. Mas então que houvesse uma pessoa, né, já específica, né, nesse caso, para atender. Aí tudo bem, mas a Secretaria de Assistência Social fala que não pode barrar a entrada porque é de assistência social. Uai, e aí como é que fica a nossa segurança? Porque eu mesma, um dia que eu fui pegar lá, eu não tive coragem de pegar, gente, o lanche, por causa da nojeira que o rapaz estava, e era rapaz novo, não era idoso não, era rapaz novo. Aí tá entrando também uma menina também nova lá, que ela entra toda assim, igual um boneco assim de circo, sabe? Toda quase pelada também, suja, moradora de rua. Aí a gente não pode falar nada, porque se alguém uma hora falar, ele pode virar um burro na cara da gente. Quer dizer, lá nós estamos sujeitos a sofrer violência. Aí vocês falam tão bonito aqui de violência, não sei o quê, mas na prática não age. Então não adianta falar bonito aí na frente e na prática, na hora que precisa, não age. É muito qualquer um pode falar bonito aqui. Agora eu quero ver na prática, na hora de agir. Aí não pode agir? Então não adianta a conferência. A conferência é para tentar solucionar os problemas que existem. Né? Isso é muito sério, porque nós estamos sujeitos a qualquer momento ter um idoso lá no Padre Firme ser agredido por um morador de rua. Por quê? Porque quem vê aquela nojeira lá não tem coragem de comer. Eu mesmo já falei outro dia pro rapaz, aí a menina da cozinha, né, uma das meninas que atende na cozinha, falou, espera aí que eu vou levar pra você. Não, ele continua lá mexendo, ele mexe com a mão, ele nem lava a mão, ele não lava a mão. Mexe lá com a mão, quer dizer, se você ainda olha pra gente com cara feia, quer dizer, uma hora ele vai meter um tapa na cara do idoso lá, ele vai bater no idoso lá. E aí não pode barrar porque ele é assistente social, então coloque a
também, como eu já disse anteriormente, não sou contra dar o lanche para ele, mas então coloca uma pessoa para esse atendimento específico. Gente, você já falou, não é todo, né? Os equipamentos da política de assistência é aberto assim para todas as pessoas. É assim, as pessoas não vão chegar lá a participar porque é exclusivo para tudo. Mas se tem uma pessoa, porque pessoas estão por rua, a gente falou aqui, né? Diversas pessoas, né? Chegou no equipamento da assistência social, a equipe vai atender, vai fazer escuta e vai encaminhar para onde precisa ir. Se vai ser no lanche, assim como é para vocês, não dá na mão muitas vezes de vocês, pode estar na mão, a pessoa pode ser. Então é questão, como é o nome da senhora? Dona Maria, é questão de ver, né, a equipe, de acessar, de comprar, acessar, mas pode ficar tranquilo. Lembra que eu falei que quando a pessoa está dentro do equipamento, a responsabilidade é do poder público? Então quem está lá, a equipe que está lá, ela tem essa responsabilidade de cuidar e não deixar que aconteça, né? É claro que qualquer lugar está para chegar ruim e infelizmente ter a violência, mas a gente está ali para tentar impedir que isso aconteça. É claro que tudo depende da forma como está chegando, é fazer uma escuta, ver a situação certinha, né? Se tem um lanche ali, ó, o senhor quer comer o lanche? Então o senhor senta aqui que a gente vai entregar, e aí o senhor, né? É tudo a questão de conversar. Que é para nós termos paciência com as pessoas em situação de rua, porque ele dividiu muitas coisas até chegar à rua. Muito deles tem transtorno, tem trauma. Então, se nós, enquanto política de assistência, não podemos deixar a porta para que e aí, seguindo aqui, vamos ver para a participação social. Para nada de nós. Sim. Eu estava conversando agora ali, há pouco, com o professor aqui. Eu acho que Cuiabá está passando por uma situação complicada nessa relação de segurança, pessoas em situação de rua e outros aparelhos mais que o município tem. Eu sugeriria, uma sugestão, uma ideia, deveria ser criada em Cuiabá a Guarda Civil Metropolitana. E essa Guarda Civil Metropolitana teria essa especificidade de atendimento nos CCIs, nas escolas municipais, nos aparelhos municipais também, para oferecer segurança a esses aparelhos. Então, com a contratação e o concurso para nomeação de 300 a 400 agentes no município de Cuiabá, já seria uma solução para a resolução desses problemas. Não com violência, nem coercitividade, não. Apenas aquela pessoa ali, uniformizada, né, com aparelhos para defender as situações, né? Isso também seria defender o Estado de Direito, né? O direito que tem o cidadão idoso, o direito que tem a pessoa moradora de rua, também tem direitos, né? Porque nós precisamos ter uma ordem, uma organização. Até no céu tem ordem e organização. Não deveria ser diferente na terra, não é verdade? Então eu acho que a solução para isso seria a criação da Guarda Civil Metropolitana, para resolver essas situações. Obrigado. Só o que a gente tem que pensar é o seguinte, que as demandas que nós seres humanos vamos gerir, seja ela pela forma como a gente as vivências de vida, seja ela de uma vivência excludente, seja ela de uma vivência de violência, de alcoolismo, de droga, de situações que vai nos colocar em risco e que pode colocar outra pessoa também em risco, para além da segurança de ambos das pessoas, elas precisam também ser trabalhadas na perspectiva da garantia de direito daquela pessoa, né? Então, assim, a segurança ela tem que ser garantida, mas aquela pessoa ela também tem que ser garantida os direitos dela de frequentar o ambiente, de vivência de
O que está fazendo com que aquela pessoa está vivendo naquela situação que coloca o outro e ela também nisso? Isso o poder público precisa dar resposta. Isso ele precisa acessar os serviços que ele precisa. Tá? Então, a importância da segurança, sim. A importância que tenhamos, sim, quanto mais segurança na nossa sociedade. Mas, para além disso, a gente não quer ficar vivendo só ter segurança. A gente quer serviços e direitos garantidos para que essas pessoas não cheguem a esse ponto de serem repreendidas. Vocês entendem a importância da gente acessar serviços, ter direitos garantidos para que a gente não entre numa violência na sociedade? Quanto mais direito acessado, quanto mais serviços acessados, menos violência a sociedade vai ter. Se a violência está tomando conta da nossa sociedade, é porque muitos direitos estão sendo negados há muito tempo para muitas pessoas. E aí a única opção é o crime, a única opção são situações que colocam ela em risco e o outro em risco também. Tá? É só um recado para a gente, senão a gente marginaliza todo mundo. Não vê o que o outro também está passando. Né? Eu entendo que a gente busca segurança sim. Todo mundo, eu quero também. A gente tranca a nossa casa, a gente se resguarda, porque infelizmente está. Mas a gente precisa entender por que está. E é por isso que nós estamos aqui nessa conferência para pensar propostas, situações que melhorem isso, que acabam com isso, que não passe por essa situação, tá bom? Vamos só passar aqui, então, e isso é importante, de falar nada sobre nós sem nós. A população de rua, ela também tem esse lema de... Nós temos necessidade, tá, de termos novamente as nossas assistentes sociais dentro do centro de convivência, certo? Para que ela também possa ter essa demanda. O que tem, às vezes, no nosso CCI? Alguém que está na recepção, alguém idosa, com bastante idade, né? Às vezes não tem nem como falar com aquela pessoa que adentra lá. Outra proposta. Tem que ter a figura de uma pessoa masculina, um homem, um vigilante, para todas as unidades. Aqui tinha tudo isso, não temos mais. Né? Temos aí que não tem, que tem só mulheres trabalhando. Tá? Então a gente tem que pensar aí. A segurança do idoso é importante, a segurança da pessoa de rua é importante, sim, né? Mas que tem essa assistência social, para ela estar ali, vendo no meio dos idosos. Chegou alguém que não pertence à terceira idade, ela acolhe ele, pega o lanche, né? Isso, nós temos que fazer isso. Mas não deixar ele adentrar com qualquer jeito e a pessoa que está, às vezes, ali na recepção, pegando o nome do idoso, que está chegando, ela já não tem também tanta atividade para isso. Tá? Então a gente tem também esse acolhimento. Então, é uma unidade da Secretaria da Assistência Social, né? Mas é a mesma coisa. Lá na escola não entra qualquer um, né? A escola é da criança e do adolescente, não entra qualquer um. Então o CCI também poderia ser. Não estou falando que não possa entrar esse menino, mas deixa que tem alguém ali para identificar e acolher com toda a segurança para o idoso. Vai que mas eu estou correndo com ele e ele meteu a mão suja dentro do lanche para pegar o lanche. Ele simplesmente vai virar para ela, ou vai dizer um palavrão para ela, ou vai dar um tapa. Tá certo? Mas é isso que a gente quer. A gente não quer excluir os nossos irmãos, né? Que precisa, né? Mas também a gente tem tratamento desse povo. Tem alguma coisa para tratar esse povo? Não tem, né? Então, realmente é isso. Traz a questão do recurso humano, de aprimorar o recurso humano, ampliar a vigilância, né? Lá no CREAS a gente não tinha também, hoje a gente tem um vigilante lá. Mas assim, eu não sei, então, mas vocês entenderam que a necessidade dos equipamentos se adequar para que receba todos, mas dentro da medida possível, né? Como a gente está falando. Gente, e seguimos finalizando, eu falei da participação, a importância de vocês participarem. Nós temos o Conselho de Direito, a importância de ter entidades representativas dos conselhos, né, dessa população, do indígena, da pessoa negra, né, da pessoa de rua, talvez, dentro desses, representando os conselhos, né, a própria rede
fica muito só para assistência, resolver tudo. E eu vou só contar um detalhe aqui para vocês, gente. A assistência, ela é a última política. A última política eu digo assim, porque só chega na assistência quando as outras políticas não deu certo, não deu conta. Se a saúde, a educação, a segurança, se essas políticas não deu conta, a família entrou em vulnerabilidade e risco social. E ela vai para onde? Para a assistência. E o que a assistência precisa? A assistência precisa devolver para essas políticas, articulando a saúde, articulando a educação, articulando a segurança, entende? Então vocês perceberam que a assistência ela só entra em ação quando os outros direitos não são